Hoje eu quero retratar a última semana de Jesus antes da sua morte. O que ele passou, tudo foi um plano de Deus, tudo foi pensado para que ele pudesse salvar a humanidade. Mas nada do que ele fez foi que não tivesse sentido a toda a sua oferta, a sua entrega. Tudo que ele passou com os sentimentos humanos. Às vezes, quando falamos a respeito do sacrifício de Jesus, achamos que ele perpassou por esse caminho como quem não tivesse sentido nada, né? Ele venceu como Deus. Não. Ele venceu como Filho de Deus, como alguém que deveria passar por todo o sofrimento humano. E nós estamos hoje no domingo da ressurreição, o domingo em que nos retrata um momento que a expectativa era muito grande para a humanidade, não para os incrédulos, não para aqueles ascéticos, mas para a abertura da promoção do ser humano. Todos nós estávamos desgarrados, todos nós. Não havia ninguém na face da terra que não tivesse sofrido diretamente as consequências do pecado. E a Bíblia nos revela em Romanos 3:23 que não havia um só debaixo do céu que tivesse a sua vida santa. Todos eram pecadores. E a Páscoa, ela nos remete a um pensamento de libertação. A Páscoa significa passagem, peça. No hebraico, foi quando o povo de Deus saiu daquele cativeiro egípcio, que ficaram ali durante 430 anos. E o último dia que eles ficariam no Egito, Deus mandou que eles pudessem fazer a Páscoa. E com o sangue daquele animal eles cobrissem os umbrais das portas, as ombreiras da porta de suas casas. E o anjo da morte não passaria nas casas que tivesse o sinal do sangue daquele cordeiro imaculado. E então, a Bíblia nos diz que meia-noite o anjo passou e não tocou na casa que tinha o sinal do sangue, a casa dos hebreus. E todas as casas que não tivessem o sangue, o anjo da morte passou e levando o primogênito, desde os seres humanos até os animais, desde quem estava nos palácios, em casas luxuosas, até aquele que estava nos cárceres. Todos foram atingidos. E aí foi a saída do povo do Egito. Por isso a Páscoa, ela é comemorada como libertação, como saída. Êxodo, no hebraico, é saída. Páscoa é passagem. E nós estamos nesse processo. A Bíblia nos diz que nós estamos aqui de passagem. Estamos saindo. Ninguém está aqui para a eternidade, ninguém está aqui para permanecer com essa vida inclinada para o mal. Todos nós, irmãos, fomos atingidos pelo mal. A criança, quando chega à idade de 7 anos, já tem a capacidade cognitiva de saber o que é o bem e o que é o mal, saber o que é o certo e o que é errado. Ela tem 3 passagens na vida: o processo biológico, depois o processo de condição cognitiva e depois social. A criança passa a ter responsabilidade naquilo que decide. O ser humano é assim, nós temos uma
fase em que teremos que decidir. E essa nossa decisão, ela não deve ser uma decisão sem responsabilidade. A nossa decisão é com responsabilidade. Tudo isso que eu estou falando para você, para falar do grande mistério pascal. O grande mistério escondido na importância da Páscoa. Libertação, saída. Ir para um caminho que é prometido por Deus. Isso tudo começa com o povo judeu. Eles foram escolhidos por Deus para esse processo. Uma nação se tomaria para poder propalar a grandeza do Altíssimo para todas as outras nações. Por isso que Deus falou a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão é o patriarca, é considerado aquele que foi o grande pai da fé, que ouviu a voz de Deus, não sabia para onde ia, nem sabia o destino qual ele enfrentaria, mas ele creu como promessa, e a Bíblia diz que isso foi imputado por justiça, por graça. E todos nós precisávamos de um libertador. Precisávamos de alguém que pudesse fazer um sacrifício, que pudesse salvar as nossas almas. Por isso Jesus veio. Jesus veio para fazer um sacrifício eterno, porque Ele é eterno. Eu quero falar da última semana de Jesus. Aquela última semana foi a mais dolorosa. Foi o pior momento que Jesus teve que sentir. Na última semana, Jesus, ele chega no ápice de qualquer sensação de sofrimento humano. Ele sofreu. E acontecem coisas tremendas. Eu fiz rememorar, trazer a lembrança, pelo menos uma parte daquela caminhada que Jesus fez até chegar no Gólgota. Antes que acontecesse a sua morte, no domingo, naquela semana chamada Santa, Jesus ele entra em Jerusalém, porque estava programado isso por profecia. E quando ele entra em Jerusalém, ele entra montado no jumentinho. E as pessoas captam ramos e começam a dar, a salvar. Bendito quem vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana. Bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus entra e aquela procissão dominada por um ardor e fervor, eles proclamam com as mãos acenando, como que pudesse dizer: recebem o rei está chegando, o rei está chegando. E Jesus entrou em Jerusalém. Naquele momento, os ramos eram movimentados. Isso foi no domingo. Na segunda-feira, como registra em Mateus 21, Marcos 11, Lucas 19, Jesus retorna para Jerusalém. Jerusalém é a capital do poder de Deus, por causa do templo, por causa dos sacrifícios e de tudo que havia profeticamente lançado naquele lugar que era o Monte Sião, onde afluíam as pessoas, onde as pessoas concorriam para
festa, principalmente quando a festa de Páscoa. A festa de Páscoa era obrigatória de todos os judeus. A Torá diz, todos os judeus tinham que subir para Jerusalém. Não só judeus, mas também aqueles que criam na promessa daquilo que foi dado lá no Antigo Testamento. Então, a concorrência era muito grande, as pessoas afluíam para aquele lugar. Muita gente. E a palavra de Deus nos diz que Jesus retorna justamente nesse período para Jerusalém, na segunda-feira. E quando Jesus vê as práticas vergonhosas dos cambistas, dos vendedores, daqueles que vendem produtos da fé, Jesus fica irado, porque ele vê a casa do Pai como casa de negócios, casa de vendas. E Jesus, então, dominado por uma ira contra o mal, de uma ira santa contra o pecado, ele começa a virar as mesas e começa a agir com uma certa força física. E disse, olha, a casa do meu pai não será casa de negócios. A casa do meu pai será chamada casa de oração. Lugar onde as pessoas vão buscar paz, tranquilidade para as suas almas. E Jesus, então, ele começa a agir com uma certa hostilidade, com força, vendo aquela vergonha na casa do Pai. E a Bíblia diz, quando Jesus termina de fazer esse ato, ele começa a curar, ele começa a fazer sinais e maravilhas, demonstrando que a casa do Senhor é lugar aonde a fé livremente recebeu a graça de Deus, ela possa propalar também livremente a graça de Deus. Amém? Porque todos são convidados para a casa de Deus. Isso acontece na segunda-feira. Na terça-feira, Jesus retorna para Jerusalém novamente. E agora, Jesus é confrontado com a liderança religiosa, que eram os sacerdotes, os escribas, os que eram intérpretes da lei e os anciãos. Eles começam a interrogar Jesus, aquele ato, perguntando, quem é você? Como é que você pode fazer essas coisas? E desfazendo a nossa prática, os nossos rituais. E Jesus declarou quem ele era. Ele foi confrontado quanto à sua atitude anterior, e Jesus ali revela quem ele era. E isso mexia profundamente com a crença engessada por limitação daquilo que eles estavam vendo no reino de Deus. Porque o reino de Deus é muito mais que igreja, o reino de Deus é muito mais do que ser membro de igreja. Muito mais do que ter um nome na fachada do prédio. O reino de Deus é muito mais do que institucionalidade, CNPJ. Mas a mente daquelas pessoas eram tão limitadas porque se achavam com poder, né? Porque até o Império Romano tinha uma certa cautela para se intrometer nessa parte religiosa, porque nesse período quem estava lá era o governador indicado por Roma. A prática da fé também é um meio de insurgir revoltas, manifestações contra Roma. E tudo isso era muito amarrado, tinha uma ortodoxia, uma maneira de adorar a Deus muito dominante, tinha que ser daquele jeito, daquela forma. E Jesus foi o pregador das multidões. Enquanto eles queriam ficar dentro do templo, Jesus ia nas cidades, nas aldeias, Jesus abraçava as crianças, como eu fiz aqui, tocava nas crianças, Jesus ia
nos lugares simples. Por isso ele foi considerado como beberrão, visita pecadores, enquanto a fé religiosa estava presa àquela prática. E o reino de Deus é muito mais do que aquilo. O reino de Deus é paz, amor, bondade, felicidade no Espírito Santo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Enquanto era obrigado a irem para Jerusalém, porque Jerusalém é um local do poder de Deus, mas foi estratégico naquele momento. Jesus, ele ensina duas parábolas, Mateus 21, 33 ao 46, a parábola da vinha. Ele fala também da parábola do banquete do casamento, Mateus 22, 1. E é nessa terça-feira que Jesus fala a respeito da terrível visão profética a respeito do templo. Quando os discípulos perguntaram a respeito dos sinais dos últimos dias em relação ao que iria acontecer, e Jesus declarou a respeito do templo, porque o templo era um lugar formoso onde eles paravam e ficavam fascinados, porque aquele templo foi reconstruído por Herodes, bonito, formoso, e Jesus deu a terrível profecia a respeito do templo, que não ficaria pedra sobre pedra. Jesus falou a respeito de algo que aconteceria 70 anos depois. Aí Mateus 24. Isso é na terça-feira. Na quarta-feira, nesse dia, Judas Iscariotes, com o interesse político e de libertação dos judeus, ele contata o sacerdote que estava naquele dia no templo a respeito de como faria para entregar Jesus nas mãos dos sacerdotes. E não se sabe diretamente, porque Judas fazia parte de uma ação de movimento de libertação para Israel. Talvez ele queria que realmente Jesus provocasse ali uma autoridade como rei dos judeus e um sobrenatural para libertar o povo das mãos de Roma. Ou talvez seu interesse fosse realmente pelas 30 moedas de prata. Mas foi nessa quarta-feira que Judas negociou, Mateus 26, versículo 14, a entrega de Jesus, a traição, por 30 moedas de prata. Jesus sabia, porque ele era onisciente, naquela noite ele pernoitou em Betânia, provavelmente na casa de Lázaro, Maria, Marta. Jesus ficou ali. A expectativa daquela semana foi terrível, porque ele não podia fugir daquilo que ele deveria realizar, sua missão. Ele pernoita na casa de Maria de Betânia, e a palavra de Deus diz que é nessa noite que ele também recebe a unção, e que Maria jogava o óleo perfumado sobre os seus pés, unguento, e enxugava com os seus cabelos e lavava com suas lágrimas. Um óleo caro, perfumado. Na quinta-feira, Jesus e seus discípulos preparam
o jantar de Páscoa e a última ceia. A última ceia. Eles estavam num cenáculo, numa sala, os 12. E Jesus começa a falar a respeito da sua morte. Que o Filho do Homem deveria ser entregue nas mãos dos pecadores. E nessa noite que Jesus vai até o horto de Cedron, ele vai ali orar, naquele lugar chamado Getsemane, lugar de prensa das azeitonas. Era um horto, um jardim e muitas oliveiras. E Jesus começa a viver aquele período em que ele começa a orar dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele sente a pressão, a dor do que iria acontecer. Em oração, João, Pedro, Tiago e os outros estavam dormindo. E Jesus falou: vocês não podem ficar nenhum tempo em oração comigo. A angústia foi tanta. A angústia dominou o seu coração. Angústia significa tristeza sobre tristeza, a alma cair no vazio. E as pessoas pensam: olha, foi fácil? Não foi fácil para Jesus. Imagine você que pudesse prever que amanhã você seria torturado, achincalhado, humilhado, esbofeteado, que você seria objeto de humilhação pela cidade mais conhecida naquele período, Jerusalém. Imagine você se ver sendo pregado numa cruz, sofrendo com a coroa de espinhos na sua fronte, sentindo a dor terrível da lança ser então introduzida pelos seus rins, vazando todas as suas vísceras. Jesus, ele viu todas essas coisas, sentiu tudo isso. Por isso ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Algumas pessoas não entendem, mas Jesus começa a sofrer muito antes de receber os castigos das chibatadas, das quarentenas, menos uma. Isso acontece na quinta-feira, é na noite de Santa Ceia. E Jesus pediu: olhem por mim, olhem, vigiem. Perto da meia-noite, naquela quinta-feira, Jesus seria traído, preso. Judas aparece e sauda o mestre, dá um beijo no seu rosto. Foi o sinal. Aquele é o réu para o castigo. Jesus foi levado para a casa de Caifás. Ainda a história diz que ele foi para a casa do sumo sacerdote Anás, que era mais antigo, e depois foi para a casa do sumo sacerdote Caifás, que era o responsável pela fé judaica naquele lugar. Esse sumo sacerdote, ele começa a interrogar Jesus, e Jesus fica completamente impossibilitado de sua defesa. E Jesus permanece da quinta para a sexta-feira trancado em sua casa. Estava preso lá na casa do sumo sacerdote Caifás. Pela manhã, Caifás faz o seguinte: eu não posso matá-lo segundo a lei
dos judeus, nós não podemos matar. Isso é contra a lei dos judeus. Mas como o domínio era de Roma, quem pode fazer tal ato é justamente o poder de Roma. Ele manda para Pilatos. Então, Jesus vai pela manhã levado à presença de Pilatos. Pilatos, vendo que aquilo poderia ser resolvido, manda Jesus para a casa de Herodes, que era o governador. E ali Jesus é caçoado, ele é interrogado, humilhado por Herodes. Então Herodes manda novamente Jesus para a casa de Pilatos. E agora existia um movimento para que Jesus fosse retirado daquele cenário, mas ele não sabia que por detrás disso tudo existia o plano de Deus para a eterna salvação. Então, os sumos sacerdotes movimentaram uma turba, uma multidão, para pedir a Pilatos para que Jesus fosse morto. E Jesus estava num lugar chamado Pretório. O Pretório era um palácio como se fosse um quartel-general, cedidos por Herodes. E ali existiam as escadarias no Pretório, e a multidão em volta. Jesus estava num desses degraus. Foi aonde Pilatos perguntou: o que vocês querem que eu faça com esse que é chamado de Jesus? E a multidão gritava: crucifica-o. Porque no período de Páscoa era um período também de mostrar poder sobre qualquer insurgência de revolta. Quem morresse numa cruz era humilhado. Olha o que acontece com alguém que se levantar contra Roma. Olha o que acontece com alguém que fizer qualquer coisa contra o poder de Roma. É colocado numa cruz e é morto aos pouquinhos. Era uma prática de vergonha, era uma prática de vexame, de humilhação, que os romanos, eles imitaram dos fenícios. A forma de tortura, de colocar uma pressão de medo. E nesse dia, de costume, o poder de Roma tinha condições de libertar, dar um alvará de soltura para aquele que estava condenado. E Pilatos, ele perguntou se eles queriam que soltasse Jesus ou Barrabás, que era o condenado. Ele: solte-nos Barrabás. E que falei de Jesus, o chamado Cristo? Crucifica-o. Crucifica. E isso, aquela turba movimentada por interesse dos sumos sacerdotes, dos escribas, porque achavam que Jesus estava trazendo uma nova religião, não poderia se propalar contra a religião oficial, que era justamente o que eles praticavam no templo. Meus irmãos, aí começa Jesus a sentir o pior dessa semana. Pilatos, sem saber o que fazer, cede às pressões das autoridades judaicas a poder da inflamação da multidão e condena Jesus. E Jesus passa aquela manhã de sexta-feira as piores torturas, porque em frente ao pretório existia um lugar para se cometer a tortura. E Jesus começou a sofrer as chicotadas, os socos, a humilhação ali. E depois de torturarem bastante aquele que deveria ser sacrificado, eles pegam uma cruz e colocam para carregar
até o lugar chamado Gólgota, o lugar onde ele era considerado o lugar do monte de lixo. E Jesus começa a carregar aquela cruz. A Bíblia fala que no meio do caminho Jesus não aguenta, ele estava fraco, esvaindo de sangue, ele não tinha mais força, estava debilitado, sem comer, sem beber, sendo torturado, sem defesa. E agora ele passava como objeto de humilhação no meio da cidade, porque o Gólgota ficava fora da cidade. E ele estava em Jerusalém. Então ele passa pela cidade. Por isso que muitos ainda fazem esse caminho da Via Crucis. Ele passou. E quando Jesus foi carregando aquela cruz, ele não conseguiu. Ele caiu. Aí obrigaram o homem a carregar aquela cruz até o Gólgota. Então, antes de chegar ao anoitecer daquela sexta-feira, Jesus vai sofrendo terrivelmente. Terrivelmente. Porque o horário dos judeus era diferente do horário em que nós temos hoje. Então, antes das 6 horas começava o processo de sofrimento até que ele fosse sepultado para um outro dia, depois das 6 horas da tarde. E Jesus nesse processo começa a perder completamente a sua capacidade cognitiva. Há várias teorias a respeito da morte de Jesus. Fato é a razão pelo qual ele morreu. Mas o que importa é que ele não suportou mais os sofrimentos. Jesus agonizava por 3 horas, pendurado naquela cruz. E bem à tarde daquela sexta-feira, ele dá um grito: Pai, por que me desamparaste? Todos sabem que aquele momento é o momento em que ele estava carregando todo o pecado da humanidade. Por isso que as pessoas falam assim: eu quero viver na graça. A graça teve um preço muito alto. Jesus pagou um preço muito alto, não foi fácil não. Ele estava desfigurado, como diz lá Isaías 53. Isaías 53 diz que ele não tinha beleza nem formosura, nada que olhássemos para ele que nos atraíamos. Ele estava completamente desfigurado, inchado, cheio de hematomas. E por final queriam dar vinagre para que ele pudesse ficar entorpecido, mas ele preferiu sofrer aquela dor, ele rejeitou. Vamos ver uma maneira mais fácil para ele não sofrer mais, pegar a lança e furar do lado. Repartir as suas vestes. Com quem vai ficar a veste do rei dos judeus? E o seu sangue estava escorrendo, pingando. E tem uma hora que Jesus fala: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele morre. Mas antes do anoitecer, ele é colocado no sepulcro de José de Arimateia. E esse sepulcro foi vigiado, porque eles tinham medo de que o corpo de Jesus fosse roubado e aí pudesse acender mais a fé daqueles seus seguidores. Então colocaram uma proteção de uma escala de guardas para tomar conta daquele sepulcro. E além daquela guarda, a segurança, para movimentar aquela roda, aquela
porta do sepulcro precisava de muito mais de 5 homens, tão pesada que era. Então disseram: olha, agora não tem como roubar o seu corpo, ele está seguro. E Jesus fica ali. Sábado, expectativa. Jesus morto, sepultado, vigiado. Todo aquele dia um silêncio total. E agora? Esse silêncio total domina também os seus seguidores, porque a Bíblia fala que os discípulos estavam no cenáculo, estavam desanimados. E agora? Aquele que se disse que seria o rei, que nos apontaria para uma solução, está morto. O que nós vamos fazer agora? E a Bíblia até fala, a respeito do caso de Tomé, que era um homem que andou com Jesus, que era o administrador financeiro do ministério de Jesus, mas que nem tão pouco acreditou que ele pudesse sair daquela sepultura. E Jesus passou o sábado todinho aqui. Quer dizer, o sábado contava 2 dias. Às 6 horas do sábado até o amanhecer um outro dia. Então Jesus ficou 3 dias na sepultura. E pela manhã, num domingo como esse, pela manhã, o dia mais espetacular da história. Tudo isso que eu estou te contando está escrito nas Escrituras Sagradas. Mateus capítulo 28, de 1 a 10, Marcos 16, de 1 a 8, Lucas 24, de 1 a 12, João 20, de 1 a 9. E pela manhã, aquela sepultura recebe a visita do anjo. E aquela porta, que era uma roda, ela é removida. Os guardas, naquele momento, desmaiam. A aparição de Jesus está em Mateus capítulo 28, verso 11 ao verso 15. As mulheres chegaram para embalsamar o seu corpo, e quando chegaram, a sepultura estava aberta, chegaram até o lugar onde foi colocado o lençol que então repassado pelo seu corpo estava lá. E quando elas se deparam, um sobrenatural acontece. O anjo fala com ela: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês vieram buscar aquele que vive no lugar dos mortos? Como ele disse que ele não estaria aqui. E as mulheres saíram dali felizes para contar o que havia acontecido. Jesus ressuscitou. A sepultura não pôde prendê-lo. Se cumpriu o mistério que estava oculto, o mistério pascal. A libertação, agora não a libertação na condição de exílio humano, mas a libertação da alma, da maldição do pecado, da prisão, da perdição eterna. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele que derramou o seu sangue para livrar nossa alma da maldição, do inferno, do pecado. Por isso que aqueles que servem a Jesus, que andam segundo as Escrituras, não têm medo da morte, não têm nenhuma preocupação com o que vai acontecer amanhã. O amanhã é certo, garantido, porque quem conhece Jesus, as suas Escrituras, ele vive de fé em fé e de glória em glória. E quando Jesus então apareceu às mulheres, Jesus falou: olha, vai dizer aos meus discípulos,
anuncia a eles que eu estou aqui, estou vivo. E as mulheres foram ao encontro dos discípulos, e aí teve aquela correria dos discípulos até o sepulcro. E depois Jesus apareceu no cenáculo onde eles estavam, onde Jesus perpassa a porta com o corpo glorificado e diz: paz seja convosco. E Jesus ficou com os seus discípulos durante 40 dias, porque a Páscoa era uma festa que comemorava, rememorava a libertação do povo da saída do Egito. E agora a Páscoa tinha outra simbolização, que era a saída do povo da maldição do pecado. Porquanto aquilo era mais institucional aos judeus, agora era para toda a humanidade. Quem crê nele não está debaixo de maldição. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Estamos livres, 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 livres. Toda maldição. Graças a Deus. E aí Jesus ficou 40 dias com seus discípulos. Foi a preparação para que ele fosse levado aos céus. E ele então falou: fique aqui em Jerusalém, porque em Jerusalém vai acontecer algo especial. Olha, preste atenção, você nunca mais vai esquecer isso. Isso é teologia da história. O que acontece? A Páscoa tinha uma ascensão. Todo o povo vinha para comemorar a saída do povo do Egito, libertação. Mas viria a festa do Pentecoste. A palavra Pentecoste já fala 50. Depois da Páscoa, 50 dias era comemorado a festa do Pentecoste. Festa do Pentecoste se chamava Festa da Colheita. Olha que maravilha. Os judeus faziam essa festa para saber o quanto Deus esteve com eles durante o deserto. Não faltou pão, não faltou carne, não faltou alimento. Durante os 40 anos, Deus sustentou o povo naquele deserto. Por isso se comemora a festa da colheita. Eles agradeciam a Deus. Aí que nós vamos terminar o nosso assunto. Porque a festa da colheita é a festa do Pentecoste. A festa do Pentecoste é a festa da descida do Espírito Santo. Que ele estaria todos os dias com a igreja. E na festa do Pentecoste acontece a maior colheita. Enquanto a festa do passado visava a colheita de frutos que a terra dava, a abundância que era produzido nos currais, agora, na nova visão, a festa da colheita era a festa das almas, das vidas, dos corações, das pessoas. E quando aconteceu aquele dia em que Pedro começou a dar o discurso em Atos dos Apóstolos, justamente no dia da festa de Pentecoste. Todos afluíram para lá, e aí mais de 18 idiomas. Todo mundo começou a falar na sua própria língua, se entendendo na sua própria língua. Pedro pregou, e a Bíblia diz que aconteceu o quê? Mais de 3.000 almas se converteram. No capítulo 2, no capítulo 3, fala 5.000 almas. No capítulo 5 de Atos dos Apóstolos em diante, diz que multidões e multidões se convertiam ao Senhor pela pregação dos apóstolos. A colheita. Nós somos frutos do seu amor. O seu amor é a sua entrega pascal. O seu sacrifício. Nós somos fruto do seu trabalho. Nós somos a colheita do seu grande trabalho. Eu e você. A Páscoa
significa isso. Você entender que Jesus, Ele nos amou, Ele se sacrificou, mas Ele ressuscitou. Eu quero que você feche seus olhos. Domingo de Páscoa, domingo de bênção. Senhor, nós queremos nessa manhã reconhecer o Teu amor e a salvação que Tu trouxeste para nós. Por isso a igreja evangélica tem essa visão e esse compromisso de lembrar que o Senhor está vivo, não está morto. Nós não adoramos a um Deus morto, pendurado, ainda, Senhor, ensanguentado, um Deus que está agora debilitado. Não, o nosso Deus ressuscitou. Por isso nós entregamos as nossas vidas e temos a confiança que a Páscoa é a libertação das nossas almas. A Páscoa simboliza a saída do pecado. Pedimos a Tua mão sobre nós, Senhor. Nos ajude para que possamos viver a verdadeira Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa, que é muito mais do que, Senhor Deus, comida, bebida, chocolate. A Páscoa é Cristo vivendo em nós, Cristo vivendo na igreja, e nós comemoramos essa Páscoa verdadeira em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Feliz Páscoa! Feliz Páscoa, irmão! É Cristo em nós, perdão, amor, bondade, pureza de mente. Deus abençoe.